O Bitcoin atingiu a all-time high antes do halving e despencou 14%. Se você é um iniciante ou se você já está no mercado há um tempo e agora está se perguntando o que eu faço? E agora? Eu vendo, eu compro, eu espero, não faço nada, arrumo um novo emprego para conseguir comprar mais. O que eu faço? Se você está se perguntando isso, esse vídeo é para você. Eu vou apresentar alguns dados on-chain e também alguns dados macro para que possamos pensar em que momento nós estamos e o que fazer. Então vão ser vários dados para compor um pouco o ambiente em relação ao Bitcoin, mas também o mercado cripto de forma geral e para que possamos pensar em quais serão os próximos passos. Mas antes eu peço que, caso você ainda não seja inscrito no canal, por favor, se inscreva, e caso você já seja inscrito, eu tenho um favorzinho, que é pedir para você indicar esse canal para algum amigo ou conhecido que você acha que possa se interessar e que também está um pouco perdido querendo entrar no mercado, mas assim, às vezes confuso até com a quantidade de coisas que está acontecendo. No final do vídeo também deixa seus comentários, me responde se você acha que o que eu disse faz sentido ou se para você não faz nenhum sentido. Agora, sem grandes enrolações, vamos aos dados e vamos às métricas para que a gente entenda o que está acontecendo. Bom, pela primeira vez na história do Bitcoin, a all-time high, né, a alta histórica, veio antes do halving. Historicamente, isso acontecia depois, então eu fiz esse desenhozinho aqui para mostrar para vocês, né? Então, o halving tá para acontecer em abril, mais ou menos dia 27, 26 de abril. Mas a all-time high veio especificamente hoje. Tem gente que diz que a all-time high não aconteceu porque você precisa considerar a inflação, corrigir pela inflação, né? Então, em relação ao dólar, seria mais uns 13%. Então, atingiria ali acima de 78, 79, mais ou menos, né? Mas, considerando numericamente, né, nominalmente, a all-time high aconteceu e ela veio antes do halving. Se vocês olharem no ciclo passado, né, por exemplo, o halving aconteceu mais ou menos aqui, demorou um tempinho até que a all-time high do ciclo anterior acontecesse. E por que dessa vez a all-time high veio antes, né? Antes de responder isso, eu quero te mostrar no gráfico a queda que a gente viu, exatamente o momento em que eu tô falando. Dependendo de quando você vê esse vídeo, as coisas já podem ter mudado, tá? Então, basicamente, vou colocar aqui no gráfico semanal para ficar mais fácil pra gente ver. Então, a all-time high aconteceu aqui, tá? Esse aqui é o gráfico de hoje. E se a gente olha aqui de 4 horas, só para que a gente entenda qual foi a queda, basicamente uma queda de 14,4%. Né? E aí isso já fez com que várias pessoas, inclusive, me mandassem mensagem dizendo: e aí, Bitcoin morreu? Hoje talvez a gente até veja alguns dos haters do Bitcoin falando que o Bitcoin morreu novamente, né? Mas o que é interessante, importante saber, por que a all-time high veio tão cedo? Basicamente porque esses carinhas aqui, que são detentores e fazem a gestão, na verdade, né, de trilhões de dólares, eles estão comprando Bitcoin em níveis sem precedentes, assim, gente. Imaginem um vórtice sugando tudo. São esses fundos com o Bitcoin. Esse cara especificamente, caso você ainda não conheça, é o Larry Fink, o CEO de um fundo chamado BlackRock, que faz a gestão de 9 trilhões de dólares. E nos últimos 45 dias, ele comprou 10,7 bilhões de dólares em Bitcoin. Isso aqui é até um gráfico interessante para um meme, na verdade, interessante para se ambientar no que está acontecendo, né? O GBTC é da Grayscale, que era uma empresa que já tinha uma espécie de fundo de ETF, mas como os ETFs não estavam autorizados pela SEC nos Estados Unidos, eles tinham feito uma gambiarra, mas era uma gambiarra, então não funcionava tão bem. Quando liberaram a aprovação dos ETFs, começou muito dinheiro a sair, porque esse dinheiro estava bloqueado. Eram pessoas que tinham exposição ao Bitcoin, mas não podiam vender. Então, quando a aprovação aconteceu do ETF, e inclusive esse mecanismo gambiarra da Grayscale se tornou um ETF, as pessoas estavam livres para vender, para liquidar, para trocar, para fazer o que elas quisessem, começou a acontecer uma venda muito massiva que derrubaria o preço, mas não derrubou o preço porque o IBIT, tá? Que é o ticker do
do ETF da BlackRock começou a comprar muito, né? Então circulou até esse meme na internet dos degens, né? Degens vem de degenerado, né? São os investidores cripto que, enfim, gostam de coisas mais animadas. Então ali aproveitando e brincando, né? Enquanto basicamente a compra via BlackRock segurou o preço, mesmo a Grayscale vendendo muito. E o que aconteceu? Na última quarta-feira, então há menos de uma semana atrás, nós tivemos um dia muito volátil. Quando a gente acordou, estava $60 mil e nesse dia, em algumas horas, acho que até ali mais ou menos umas 2 da tarde do Brasil, na hora do Brasil, chegou a $65 mil. Teve um volume de negociação de $6 bilhões e só a BlackRock foi responsável por 3,3 bilhões. Então foi uma quarta insana com um volume assim absurdo. E vocês podem pensar que isso é absurdo só pro mundo cripto, mas na verdade, não é. O que tá acontecendo é absurdo em termos de mercado global, em termos do mercado financeiro. É algo que não tínhamos visto. Inclusive, tem um dado bem interessante, caso você não tenha visto, né? Que nos últimos 30 anos não teve nenhum lançamento de ETF que foi tão bom e tão expressivo quanto o do Bitcoin. Então, o que estamos vendo também é novo, inclusive para o pessoal do ETF. Isso é bem importante, né? Porque às vezes mostra... teve muito uma expectativa no mercado cripto para os ETFs, mas também existia uma expectativa muito grande do mercado financeiro pro Bitcoin e para ter exposição a isso, já que o Bitcoin tá superando absolutamente tudo, né? E o que o Eric Balchunas, que é um analista de ETF do mercado financeiro tradicional, não só de ETF de Bitcoin, mas do mercado financeiro tradicional, o que ele disse depois dessa quarta-feira foi que só 1 ou 2 outros ETFs no planeta estavam tomando tanto dinheiro tão rapidamente quanto o ETF da BlackRock naquele momento. Então é um fluxo de dinheiro surpreendente, inclusive para o mercado financeiro. E basicamente o que a gente viu foi que em um ano a capitalização do Bitcoin foi de 389 bilhões para 1,4 tri que a gente atingiu exatamente hoje. E desde a aprovação do ETF, aqui estou considerando quando eles começaram realmente a comprar, mais ou menos 15, 16 de janeiro, foi de 833 para 1,4 bi, né? Então, em um ano, subiu 1 tri, sendo que só nos últimos 2 meses subiu 500 bilhões. Então, mais da metade do que aconteceu em um ano foi condensado nesses últimos 2 meses e por isso que nós tivemos essa explosão do preço. Além da BlackRock ter os 10 bilhões de dólares hoje, os fundos bateram também hoje, tá? Esse dado eu peguei às 7 da manhã de hoje, no dia 5 de março. Eles detinham em dólares o equivalente a 55 bilhões. Eles detêm em Bitcoin, mas é o equivalente em dólar de 55 bilhões. Então, é muito dinheiro. E basicamente, então, isso fez com que all time high chegasse muito cedo, com os candles, assim, absurdos, né? Vou até mostrar aqui para vocês quão expressivo foi esse rendimento, né? Então, vamos colocar aqui em gráfico de uma semana, só para que a gente tenha uma ideia. Então, só em relação a 2024, vamos ver aqui. Início de 2004, primeiro candle. Primeiro candle semanal de 2024, esse. Tá, considerando o all-time high, que é 63%, desconsiderando o all-time high, considerando exatamente o momento que a gente está agora, só no ano já é um retorno de 48%. Na semana passada, foi onde basicamente tudo aconteceu, né? E teve um crescimento de 22%. Se consideramos desde o fundo do mercado, que aconteceu ali em dezembro, basicamente, né? Assim, se a gente quiser considerar mesmo em novembro, o Bitcoin subiu 300%, considerando a correçãozinha de agora, ou considerando o time high, 338%. Então, assim, é muito dinheiro entrando muito rápido. E aí, o que aconteceu hoje? Após atingirmos essa all-time high nominal, foi que o pessoal já começou a se desesperar, né? Caiu, então, 14%. Atualmente, vou voltar aqui para o gráfico só para que vocês vejam. Atualmente, já até deu uma
uma subidinha de novo, tá? Então, ó, basicamente, vamos lá. Aqui, atingiu o all-time high, preço corrigiu, então, esses 14%, mas já tá voltando, tá subindo aqui, já tá basicamente 10% de correção. Porém, os iniciantes se desesperam, é normal. Todo iniciante se desespera e já tem gente mandando mensagem aí, Bitcoin flopou, ou vai voltar a subir, porque caiu bastante de ontem pra hoje. De ontem pra hoje, gente. Assim, de ontem pra hoje me surpreendeu, porque não caiu nada, assim. Com essa volatilidade, é claro que se subir 300% vai cair. E o que é interessante é que agora já caiu esse 14%, mas hoje de manhã que eu tinha feito essa apresentação, eu tinha trazido exatamente esse número para vocês, né? Quando eu fiz esse dado, o Bitcoin estava em 67 mil dólares, não tinha atingido o all-time high ainda hoje, e eu falei, é bem esperado que exista uma correção. Mais ou menos uma correção de 14%, que foi exatamente o que aconteceu. 14% do valor que era naquele momento, 67%, daria 57k. Como o Bitcoin já tinha subido a correção de 14%, deu um pouquinho para cima. Mas é muito esperado nesse momento correções de 14%, 30%. Se vocês olharem no ciclo passado, por exemplo, né, correções de 20%, 17%, 30% aconteceram. E assim, se sobe muito, vai ter correções drásticas. Tem que segurar a emoção. Então, é esperado que existam essas correções e é saudável, assim, eu fiquei feliz. Muito feliz com a correção de hoje, porque isso dá um fôlego, dá uma segurada na euforia, dá uma segurada na ganância, né? Então, isso é bem bom. E, inclusive, hoje teve uma liquidação tanto dos compradores, né, quanto dos vendedores. Então, também é bom que tira a alavancagem do mercado e deixa as coisas um pouquinho mais saudáveis, digamos assim, tá? Então, assim, quando a gente dá um zoom, esse valor aqui parece nada, tá vendo? Olha o tamanhozinho desse candle, mas foi 20% naquele momento. Se o Bitcoin caísse 20% hoje, por exemplo, vamos ver quanto que daria. Vou considerar aqui da all-time high, uma queda de 20%, tá? É aqui, 54 mil dólares, tá? Então, assim, olhando aqui, parece a coisa mais besta do mundo, mas quando a gente tá vivendo essa queda de 20%, dá uma assustada, mas é comum. E aí eu tinha projetado essa queda de 15, 30%. Então, considerando que é normal essas quedas e usando as linhas de suporte e resistência, que é particularmente como eu faço gráfico. Eu não gosto de coisas muito complexas, eu traço as linhas de suporte e resistências bem simples, bem limpo, para me embasar. Mas caso vocês gostem, por exemplo, de Fibonacci, né, que eu sei que é uma das ferramentas mais usadas, retração de Fibonacci, para entender onde o mercado poderia cair, né? Naquele momento, basicamente, a retração de 0,3 levaria também o preço ali para 57, né? 56.984, mas 57k. Naquele momento, exatamente igual aqui, só traçando a linha, usando os candles, né? Ignorando o pavio e usando o fechamento e abertura dos candles. E a retração em 0,7 levaria também o preço a esse patamar aqui de 45, mais ou menos. Exatamente igual o traçado ali. Então, assim, correções são esperadas usando retração de Fibonacci ou usando as linhas gráficas, vai dar mais ou menos aí nesses lugares. A gente acabou de ter uma correção de 14%, então assim, bom, acho isso bom, né? Mas o que é interessante a gente saber? Olhar os dados, não só gráficos em termos de preço, mas analisar on-chain para entender como é que tá o sentimento do mercado. E aqui as coisas ficam bem interessantes. Um primeiro ponto de destaque, assim, que, cara, é muito destaque, é que nós estamos vendo, à medida em que o preço do Bitcoin aumenta, uma saída de dinheiro das exchanges. Isso, historicamente, é um indicador de alta, porque quando o pessoal quer liquidar, eles precisam colocar na exchange. Então, a entrada de dinheiro em exchange, a entrada de Bitcoin em exchange, não de dinheiro de fiat, né? A entrada de Bitcoin em exchange tende a ser um indicador de baixa, de que os preços vão começar a baixar. Então, aqui, por exemplo, se você aqui no laranjinha, tá? Essa questão das exchanges. A hora que começou a subir aqui, por exemplo, ó, o preço começou a cair. Então, isso acontece sempre. E aí, a partir do momento, por exemplo, em que a gente começou a ter essa queda, né, essa saída de bitcoins das exchanges, o preço do Bitcoin começou a subir.
E o que é interessante é que continua caindo bastante, atingindo níveis realmente, assim, baixos, ó. O nível aqui de saída é basicamente esse quando a gente começou a alta. Então, a gente tá com uma saída tal como aquela que a gente viu no início da bull run. Então, isso aqui é realmente fenomenal. E aqui tem um dado bem interessante, que é, então, tá tendo essa saída de mais ou menos 17 milhões de dólares em Bitcoin por dia das exchanges. Através da mineração é criado mais ou menos 50 milhões. E os ETFs estão comprando mais ou menos 300 milhões de dólares por dia. Então, né? Assim, a conta mostra que realmente a escassez do Bitcoin está bem interessante. Olhando esse gráfico aqui, é basicamente a mesma coisa, a diferença é que ele tá um pouquinho mais limpo, podemos ver exatamente a mesma coisa. Balanço versus preço. Quando o preço começa a subir, ou quando o balanço nas exchanges começa a descer, o preço sobe, balanço desce. É uma métrica inversamente proporcional que está se escalando muito. Então, nós continuamos vendo, em relação ao balanço, uma tendência de queda. O que tende a indicar que ninguém está com muita expectativa para vender, ok? E aqui é bem maluco olhar. Claro que, assim, esse super spike aqui, ele é relacionado a Coinbase, mas essa métrica é exatamente a mesma métrica dali de cima, tá? A saída de dinheiro das exchanges. A saída de dinheiro continua a escalar a níveis, assim, não vistos, por exemplo, no super início da bull run do ciclo passado. Olha isso aqui, né? Então, a gente tá basicamente nesse momento aqui em relação à questão das saídas das exchanges. Antes de toda a bull do ciclo passado começar acontecendo, né? Aqui, por exemplo, ó, o pico, se vocês verem também. Então, isso mostra que o dinheiro está saindo das exchanges em níveis quase sem precedentes, em níveis de início de bull run. Isso é bem importante, mas aí tem uma outra métrica que vai dar uma balanceada e um equilíbrio nessa saída, que é relacionado ao comportamento dos investidores de longo prazo e o comportamento dos investidores de curto prazo. Essa, na minha perspectiva, é das métricas mais importantes que existem no mercado. Isso porque ela, até vou colocar assim pra gente falar sério, ela mostra como os investidores que já estão no mercado há alguns ciclos, 5 anos, 10 anos, no meu caso especificamente é 8 anos, como eles se comportam. E eles, diferente de muitos, aprenderam realmente a comprar na baixa e vender na alta. Então é muito bom que analisemos o comportamento deles para que a gente faça igual. E além de ser investidores de longo prazo, muitos desses investidores são investidores bilionários. Então, quando eles brincam certo. Então, eu considero especificamente a métrica mais importante de todas para analisar em que momento nós estamos no mercado. Então, vamos lá. A linha azul, ela é dos investidores de longo prazo. A linhazinha aqui, rosa, ela é dos investidores de curto prazo. Então, o que a gente vê? Olha só que maluquice. Eles têm um comportamento inverso. Quando o preço já está super escalando, ó, vamos fazer um recorte só nesse momento aqui, ó. Nos momentos finais do hype do preço do Bitcoin, os investidores de longo prazo saem do mercado e os investidores de curto prazo aumentam a mão. Então, nós não queremos fazer exatamente igual os rosas, nós queremos fazer igual os azuis. Por isso, a gente precisa olhar o comportamento deles. E o que nós vimos? Que, basicamente, desde que começou a bull run, a gente teve uma super queda em relação aos investidores de curto prazo. Eles venderam, por incrível que pareça, eles venderam Bitcoin. Só aqui, esses investidores de curto prazo começaram a acumular. Ó, vamos até colocar aqui, ó, nesse momento. A hora que o preço deu uma caída, foi quando eles começaram a comprar, basicamente. E nesse mesmo momento, os investidores de longo prazo começaram a vender. Olha, é o primeiro momento em que a gente tem essa quedinha. Aqui teve um pouquinho também, mas aqui basicamente é o primeiro momento em que a gente não tem uma nova, quase all-time high, dos investidores de longo prazo. Se a gente olha, deixa eu dar uma limpada aqui, só para ficar mais fácil da gente olhar isso aqui junto. Porque isso é bem importante, tá? Se a gente olha
em relação ao último ciclo, por exemplo, o que nós conseguimos ver? Que esses investidores, eles começaram a sair do mercado, vamos olhar, aqui mais ou menos, ó. Tá? Então, eu coloquei num outro gráfico, nesse aqui. Aquele momento seria mais ou menos aqui. Eles saíram antes do Bitcoin fazer 160% no ciclo passado, porque eles são investidores de longo prazo e que provavelmente já tinham lucro desde aqui, por exemplo, né? Então, eles já tinham aproveitado uma super subida no preço e se sentiam confortáveis e começar a sair, principalmente porque os investidores de varejo começaram a entrar. Então, isso indica que eles vão começar a liquidar, e é um dado que a gente precisa ficar bem atento, mas, historicamente, eles começam a sair bem antes. Eles são investidores bem precavidos, digamos, né? Uma parte deles. Então, me parece que a gente tá, por exemplo, nesse momento do mercado, né? Que aqui, naquele momento, né, já tinha sido o time high, já tinha sido mais ou menos o halving, até um pouco antes, até um pouco depois, né, na verdade, do halving, e aí ia ter ainda esse 160% de escalada do preço do Bitcoin. Em termos de comportamento de investidores de longo prazo, parece um pouco ser esse o caso, tá? Aqui também é exatamente a mesma métrica, né, então a gente começou o processo de eles não estão mais comprando, né? Investidores de longo prazo parecem não estar mais comprando Bitcoin. Isso é algo bem importante e interessante de se olhar. Igual eu falei, né? Mas daí nós temos essa questão que muita gente também fala, né? Que a gente tá já no momento de ganância do preço. Mas assim, historicamente, todo ciclo de alta tem ganância, tá, gente? Não é... Nossa, só a ganância acontece só nesse pedacinho aqui do ciclo. Não, acontece no ciclo inteiro. A ganância acontece no ciclo inteiro, igual eu mostrei pra vocês, né? A ganância, ela vai estar aqui. Isso não significa que o preço vai parar de subir amanhã. Isso significa que, né, é bom começar a dar uma acalmada. E aí tem um outro mas que eu acho incrível, que é aquele cara que eu falei pra vocês lá no começo, o Eric, que é o especialista do ETF, esse carinha aqui. Ele, semana passada, disse uma coisa que eu acho incrível, assim, ó. Linda da gente saber. Ele disse o seguinte: perguntei a alguns criadores de mercado, market makers, e a maioria disse que o volume, né, em relação aos ETFs, é em grande parte função da demanda natural versus o volume do tipo de algoritmo e arbitragem. Dizem que as plataformas wirehouses estão pensando seriamente em adicioná-las em breve. Isso aqui, no caso, no ETF do Bitcoin. Se você não sabe o que é uma wirehouse, basicamente são as mega corretoras. São os responsáveis pela gestão dos clientes de empresas como Morgan Stanley, Bank of America, Merrill, UBS, Wells Fargo. E aí ele cita, né? Só os consultores da Morgan Stanley têm 4 trilhões de dólares sobre gestão. E eles estão pensando seriamente. Então vão colocar o pezinho. Isso também é um indicador para mim de que as coisas não vão parar por aqui, tá? Por mais que a gente precise começar a ter uma cautela, muito provavelmente não vai parar por aqui, porque ainda nós temos grandes players para entrar. E além de ter esses grandes players para entrar, nós também ainda temos o halving. Se você não sabe, né, halving é um fenômeno que acontece a cada 4 anos, onde a emissão do Bitcoin ela é cortada pela metade, e isso faz com que a escassez do Bitcoin aumente, por isso tende a fazer com que o preço suba. O halving, ninguém sabe exatamente a data dele, porque depende dos blocos, mas vai acontecer mais ou menos ali dia 27 de abril, então ainda tem um tempinho, né? E aí o que é muito maluco, né? Igual eu falei, eu tinha feito esse gráfico de manhã, né? Esses slides de manhã, as coisas já mudaram um pouquinho, mas do preço que tava, de 66k, subir 20%, subir 20% a gente atingiria, por exemplo, os 80 mil dólares já, considerando que o halving possa fazer essa catapultada no preço, 20%, né? É quase nada, assim, considerando o que o Bitcoin já fez nessas últimas semanas, né? E para atingir os 100 mil, é menos de 50%. Então, assim, me parece bem razoável que chegando no halving, um pouquinho depois do halving, a gente veja esses preços, né, 100 mil dólares, que a gente considerou quase que era o topo de mercado. Então, assim, considerando halving mais o ATH já tendo atingido antes do halving, 80 e 100, assim, nos próximos
semanas / poucos meses parece razoável. E além da questão do halving, nós temos também o ETF de Ether, gente. Nem saiu o ETF do Ether ainda. E o que é interessante? Aqui primeiro eu vou mostrar para vocês, né? Existe uma expectativa do mercado que a aprovação do ETF do Ether aconteça mais ou menos em maio, tá? Que é quando tem as datas desses dois ETFs, especificamente a expectativa do mercado é que em maio talvez tenha a aprovação do ETF do Ether. E diferente do Bitcoin, que está em all-time high, o Ether ainda está um pouco distante. Quando eu fiz esse gráfico de manhã, ele estava a 30% ainda da all-time high. Então, isso dá um alfa muito bom para os gestores, né? Talvez era aqui que o Bitcoin devesse estar agora, se não tivesse essa entrada de dinheiro institucional, mas é ótimo para as empresas, né, que estão aplicando para o ETF que ainda tenha esse gap, porque isso significa um alfa melhor. E além dessa questão de um alfa maior nesse momento, tem a questão do stake, né? O Ether, diferente do Bitcoin, tem stake, e isso possibilita para a galera um aumento também desse alfa, né? Então tá tendo cada vez mais stake, à medida que o preço sobe, a quantidade de Ether em stake está subindo e esses institucionais provavelmente vão querer surfar nisso. E além do halving, além do ATH antecipado e a questão do ETF do Ether, nós também temos a questão de taxa de juros dos Estados Unidos. Semana passada saiu os índices de inflação que ficaram exatamente em linha como esperado. Ainda não atingimos os 2%, que é a meta do Banco Central, mas tá ali. E caso você não saiba por que isso importa, historicamente, tá? Os ativos de risco, que são as ações e também, digamos, que o Bitcoin, né? Os bitcoiners não concordam com essa afirmação, mas todo o mercado concorda e vê o Bitcoin e as criptomoedas como ativo de risco, né? Então, historicamente, nós temos uma relação, uma correlação inversa, né? Entre a questão das taxas de juros e das ações, dos investimentos de risco, né? Então, sempre que existe um aumento da taxa de juros, existe uma queda em relação às ações, e quando existe a queda na taxa de juros, existe um aumento das ações. E nós estamos há um tempo já, esse gráfico só vai até 2017, tá, gente? Que foi o que eu achei de correlação. Mas estamos já há alguns bons meses com o Federal Reserve fazendo o aumento da taxa de juros, e todo o mercado está super animado para quando essas taxas vão cair. Isso pode fazer com que entre ainda mais dinheiro no mercado cripto. E além disso, é interessante pensar em quem vai colocar dinheiro, né? Quem vai fazer esse preço subir. Então, nós temos agora os fundos. No ciclo passado, nós tivemos empresas como, por exemplo, a Tesla. Esse ciclo, a gente basicamente não viu ainda novas empresas adicionando Bitcoin, Ether, outras criptomoedas nos seus balanços. A gente teve algumas divulgando que tinham. Por exemplo, o Reddit vai fazer um IPO, aí tem que fazer disclosure de informações para aumento de transparência para os investidores, etc. E aí, basicamente, né, ele disse que tem Bitcoin, tem Ether, tem Matic no seu balanço, inclusive usa essas criptomoedas no dia a dia, ali, dos desenvolvedores deles, tá? Então, nós não vimos ainda novas empresas adicionando no balanço, e acho que é uma coisa que vai acontecer. Então, tem essa entrada de dinheiro daí. Nós temos os investidores jovens, digamos, né? Os dados mostram que os investidores de varejo, né, os de long-term holders, vou até mostrar aqui para vocês de novo, né, esse aqui. Eles estão começando agora a entrar no mercado, então ainda tem todo esse dinheiro de varejo para entrar no mercado. E nós temos os governos e bancos centrais, gente, que também vão alocar. O Snowden, inclusive, fez um Twitter essa semana dizendo que acha que esse ano um governo vai falar, né, que esteve comprando Bitcoin, mas não contou para ninguém. Então, provavelmente a gente vai ver a alocação dos bancos centrais também no Bitcoin, que é uma coisa que a gente ainda não viu grande em peso nesse ciclo, né? E antes de eu falar as últimas palavras, quero pedir para vocês me seguirem no Instagram, tá? @disruptivas, e no Twitter, @disruptivas, e contar, né? Toda quarta-feira, às 8 da manhã, eu e Flávia fazemos... Isso aqui é um coraçãozinho. Uma live com algum convidado, né? Então, é bem legal, a gente tem conversas bem legais com esses convidados, sempre algum convidado bem de peso. Então, quarta-feira, às 8h30 da manhã, espero vocês com a Flávia. E de segunda a sexta, eu tenho esses vidinhos aqui, que são os vidinhos de atualização de mercado, né? Que em 90 segundos eu te conto o que aconteceu de mais importante no dia. Então é bem legal para ficar, assim, realmente a par do que está acontecendo. E para ir finalizando, né? É importante saber que
dentro do mercado cripto também tem os ciclos, né? Então, normalmente, o dinheiro, né, ele começa a entrar pelo Bitcoin, depois vai pro Ether, né, que é isso que eu falei, a gente tem esse gap do Ether ainda, provavelmente porque o dinheiro em peso não entrou. Depois, normalmente, começa a subir em peso as large caps, e depois a gente tem a alt season. Claro que semana passada a gente teve a meme season, meio que na season do Bitcoin, né? Mas isso aqui é uma coisa um pouco macro. Claro que alguns projetos vão se destacar no meio, mas é interessante que parece que a gente, na verdade, está aguardando ainda essa fase. Então, talvez tenha muita coisa para acontecer ainda. E, né, é o que a gente sabe, que apesar de todas essas fases, quando a gente dá o zoom, né, o zoom out, parece que tudo... Opa! Sim, ficou feio. Que tudo converge pro Bitcoin, né? Então, assim, historicamente, o Bitcoin está, sim, sendo usado como uma reserva de valor para muitos de nós, né? E quando a gente considera em relação ao dólar, ao euro, ao ien, ao ouro, todos eles estão perdendo muito valor em relação ao Bitcoin. E só perdendo valor, né? Isso aqui ainda nem considerou esse ciclo, mas deve estar tipo assim, ó, já até furou o gráfico para baixo. Então, isso é bem legal, né? Indico também essa leitura que fala sobre como o Bitcoin vai tornar obsoleto os tipos de dinheiro, discutindo a questão da escassez, né? Então é importante ver essa perspectiva de como a gente tá e qual é o momento do mercado, mas também é sempre importante ter essa perspectiva macro em relação ao Bitcoin, né? E sempre lembrar que existem só 21 milhões de bitcoins, nunca mais existirão outros, né? É a primeira vez, é a forma de dinheiro mais escassa, né? Na verdade, que a gente já viu. Nunca nenhuma forma de dinheiro conseguiu chegar nesse status, né, que a gente chama de... É inflexível, né? O supply do Bitcoin é inflexível, não importa quanto se queira aumentar, não importa quantas pessoas queiram. A gente divide, né, esses 21 milhões por qualquer coisa, como, por exemplo, 8 bilhões, né, de pessoas. Vocês vão pensar quão escasso é, né? Não dá um Bitcoin para cada pessoa. Se vocês dividem pela quantidade de milionários que tem no mundo, se eu não me engano, acho que é 58 milhões de milionários, né? Então também não tem um Bitcoin para cada milionário do mundo, e aí vocês começam a ter um pouco de noção dessa escassez do Bitcoin, né? E aqui tem dois gráficos bem legais, né, que mostra isso, assim. O que acontece, né? Esse supply, né, igual eu falei, é inelástico, então vai continuar sempre o mesmo, mas a demanda vai aumentando à medida em que Bitcoin se populariza, né? E se a gente fizer essa divisão ali, considerando, por exemplo, que em 2030 a gente chegue a 1 bilhão de pessoas, não vai ter 0,02, né, bitcoins para cada um. Então isso é bem legal. Aqui, para finalizar com as projeções de algumas pessoas em relação a esse ciclo, tem gente que já disse que o Bitcoin vai chegar a 500 mil dólares nesse ciclo. Outras projeções vão entre 148 e 120 mil dólares para o Bitcoin. Tem a Morgan Stanley que não gosta do Bitcoin, então deu 45, mas a gente já esperou. Então essa aqui não vai acontecer, já aconteceu, basicamente, né? Então nós temos essas projeções aqui, o que deixa todas as coisas assim bem interessantes. Eu espero que esse vídeo tenha elucidado alguns pontos importantes para vocês e que ajude vocês nas suas respectivas formas de olhar o mercado. E a gente se vê no próximo vídeo.